Shalom, shalom. Prepare-se para uma revelação que vai transformar como você se conecta com o divino. Tudo bem? Mas e se eu disser para você que Deus, ele tem um nome específico para a área específica? Surpreso? É sobre esse assunto que nós vamos tratar. Fica conosco até o final, se inscreva no canal, deixe sua pergunta. Te vejo daqui a pouco. Mergulhe conosco nesse estudo guiado e descubra então como chamar Deus pelo nome apropriado. E nós vamos aprender isso de forma extraordinária. O estudo guiado dessa semana é: quando clamares o meu nome, eu os ouvirei dos céus. Professor Rocha, nunca ouvi dizer que Deus tem nome específico. Por isso nós vamos tratar essa preciosidade. Os nomes, eles revelam funções específicas de Deus. E por outro lado também, você não chama um advogado quando você precisa de um pedreiro. Você não chama um administrador quando você precisa de um pastor, né? Então são nomes específicos. E o Eterno quer explicar isso para a gente. Ao chamarmos o Deus pelo nome específico, isso se manifesta conforme a sua própria vontade e desejo. Professor Rocha, Deus realmente ouve quando clamamos o seu nome? Quando Sim. Moisés, ele estava naquele episódio do faraó que você conhece, ele chega para Deus e fala assim: qual é o seu nome? Então, Moisés já ensina para a gente a importância de conhecer o nome de Deus. E o Eterno, então, falou para ele: Moshe, Arrie, Axé, Arrie, eu serei para você o que serei eternamente. Mas quando Israel estava diante de guerra, ele não clamava por Jeová Irê, a provisão de Deus. Então, à medida que a gente vai tendo necessidade, a gente vai chamando os nomes de Deus especificamente. Tudo bem? Eu quero deixar com profundidade que nós vamos discutir hoje. Eu vou deixar fixado nos comentários o nosso livro. Então você clica ali e adquire o nosso livro que vai falar sobre os nomes de Deus de uma forma interpretativa e profunda. Tudo bem? Rocha Lima, quando estou me sentindo fraco e sem força, Deus tem um nome? Que bacana, olha. Sim, claro que tem. Repare, o que nós vamos tratar aqui são indicações do que a gente já sabe. Eu estou aqui sendo um facilitador para você nesse sentido. Para esse caso, quando a gente está sem força, né, e está se sentindo fraco, é o Shaddai. Espera aí, não é esse El Shaddai que você fala assim, né? É o Shaddai. Não. O nosso livro, ele vai te orientar como funciona, quem é El Shaddai, né? El Shaddai, a palavra Shaddai vem da raiz Shad, que significa peito. Olha que profundo, você não sabia disso, eu sei, né? Então, quando você chama El Shaddai, você está chamando aquele Deus que supre, que nutre, que alimenta, que coloca no colo. Sabe, onde você ali, se sentindo enfraquecido, você busca nele resistências, você se fortalece com esse nome El Shaddai. E ele tem uma particularidade, ele é a pessoa, é o Deus que nutre a gente nos desertos da vida. Professor Rocha, quando me sinto só, desprezada, Deus tem um nome? Tem. Adonai Shammah. É o Senhor presente. Esse é um nome profético dado à cidade ali por Ezequiel, né? E quando tudo se desmorona, quando tudo já está dentro de uma situação que é pleno caos, aí o próprio Eterno sussurra: Hineni Tamid Halit. Eu sou o Deus presente. Na verdade, eu sempre estive aqui com você. Professor Rocha, o que o nome Yeshua tem de tão especial? Essa é fácil, né? Tudo. Tudo. Só isso. Porque Yeshua não é apenas um nome. Não é apenas um nome. É a própria essência da palavra salvação. Na verdade, Salvador no hebraico.
Clamar esse nome, Yeshua, é declarar que a redenção já veio e já faz parte de mim. Eu só preciso, se for o caso, tomar alguma decisão. Então esse nome ele é profundamente rico. Professor Rocha, como os nomes de Deus me ajudam a vencer a ansiedade? Antes disso, eu explicar alguma coisa. A gente está recebendo uma série de perguntas aqui que dá a ideia que é farmácia, né? Farmácia popular. Nós não estamos tratando de farmácia popular. Eu não estou te dizendo o que você deve fazer. Eu estou te dizendo as opções que você tem, que na sua Bíblia você não conhece em português. Tá bom? Agora, é claro que uma vez que o Eterno deixou nomes específicos, a gente vai fazer uso disso. Mas não veja isso aqui como autoajuda e nem uma farmácia popular. A medicação aqui é o nome certo de Yeshua, né? Imagina se alguém está com dor de cabeça, recebe uma medicação para unha. Sim, você pode chamar ali por Yehovah Shalom, o Deus da paz. Você pode também usar Sar Shalom, o príncipe da paz. Olha, quando você pronuncia esse nome, o teu espírito começa a entender que existe paz, sim. Eu não me encontro em paz, mas existe a paz. E eu estou falando que você sabe que existe paz. Eu não estou em paz, mas ela existe. E eu quero isso para mim, eu atraio isso para mim. Professor Rocha, por que o nome Elohim aparece no plural, se Deus é um? Opa, nós temos o hebraísta com a gente. Muito legal. A palavra Elohim expressa a pluralidade majestática do Eterno. Na sua Bíblia não tem céu, tem céus, né? Que significa Shamaim, termina com M. Na sua Bíblia não tem água, tem águas, que significa que é Maim. Deixa eu te explicar algo. Em português, plural termina em S, para masculino e feminino. No hebraico, a palavra masculina no plural termina com M. Você percebe que tanto águas, tanto céus terminam com M. O que esse nome tem, essa pluralidade majestática, tem de revelar para a gente? É um plural de grandeza. Tá? É tudo que a gente precisa entender, é da grandeza do nome. Então esse Elohim é o Deus Criador. Mais do que isso, você poderia me perguntar, professor, está uma confusão, está uma rebelião, está uma situação estranha. Tem um nome, nasceu agora, de Elohim. Porque esse nome é o Deus Criador. Mais do que Deus Criador, é aquele que em meio ao caos, ele organiza. E foi a primeira fala do Eterno. Né? Quando ele manda que haja luz, a luz, ela logo nasce e dissipa as trevas. Professor Rocha, existe um nome para a guerra espiritual? As coisas que surgem na nossa vida, que causam um desassossego. Porque todo mundo agitado, aquela questão, poderia desdobrar sobre isso, mas eu vou ficar só com isso aqui, tá? Então isso aqui é uma guerra. E para a guerra, a gente Deus tem um nome específico para isso. É Pai? Não. Senhor? Não. É Deus? Não. Adonai Tsavaot. Professor quando Davi, o Meler Davi, ele foi enfrentar Golias, você conhece o caso? O que ele falou? Eu vou contra ti em nome dos Deus dos exércitos. Em português está assim. Mas ele estava se referindo a uma divindade. Adonai Tsavaot. Então, esse é o Deus de guerra. E esse Deus de guerra, Adonai Tsavaot, ele dá ordem aos anjos para impedir que isso continue acontecendo. Até que ele dê ali o destino final, né? E quando você clama por Adonai Tsavaot, você está fazendo uma intervenção direta ao comandante celestial. Professor Rocha, se Deus sempre me ouve,
Por que devo conhecer seus nomes? Ser ouvido é diferente de estar alinhado com o propósito divino. Deus ouviu Agar no deserto, mas foi com Moisés que ele se revelou. Nome não é só sobre ser ouvido, é sobretudo ser transformado pelo conhecimento do caráter daquele que chama. Rocha Lima, clamar a Deus pelo nome devido impacta o mundo espiritual? Certamente que sim. O mundo espiritual reconhece autoridade e identidade. Quando você invoca o nome adequado de Deus, você está trazendo a revelação do poder desse Deus, desse nome de Deus que você está buscando. Então você age como alguém autorizado a guerrear e não apenas como um estranho. Rocha Lima, estou desviado. Que nome clamo para restaurar a minha fé? Olha que coisa impressionante, não? É o Elion. É o Elion, é o Deus Altíssimo. Você já leu a sombra do Deus Altíssimo, né? Olha, Deus Altíssimo. Então, esse é um dos nomes de Deus, né? E esse nome não existe apenas para que Deus seja exaltado. Na verdade, ele causa valor e dá valor a você. Porque quando você clama por esse nome, você está dizendo que existe um Deus Altíssimo. E ele é altíssimo o suficiente para poder atrair a gente, conforme essa pessoa falou, né? Que está com a fé desacelerada. Já foi brasa, provavelmente agora quer dizer que é carvão. Rocha Lima, nos momentos de confusão e indecisão, a quem eu clamo? Não basta você saber o nome de Deus, você precisa saber quais são as propriedades que esse nome desdobra. Pensa em alguém que está vivendo uma vida enrolada. Então eu vou chamar por Adonai e isso vai ficar bom? Não. Porque a palavra Adonai, ela tem profundidade. Por exemplo, ela significa que Deus é meu dono. Tem a ver com pertencimento. Esse nome significa também que Deus é meu Senhor. E significa também que Deus é meu mestre. Então, para você clamar esse nome, a pergunta é, você é discípulo dele? Sim, porque ele é seu mestre. Ele é seu Senhor. Você se vê na condição de servo? Professor, eu sou voluntário. Não, esquece isso. Eu estou falando de servo. E por outro lado, ele é seu dono. Você tem esse pertencimento? Então, para que esse nome tenha uma eficácia, você precisa estar enquadrado nesse contexto aí. Tudo bem? Agora, quando você chama por Adonai, você entrega o volante da sua vida a quem sabe onde tem destino. Repetir, nós temos um livro que fala sobre os nomes de Deus. Quando eu clamo, é o nome do vídeo, né? Quando clamar o meu nome, eu os ouvireis do céu. Vou deixar o link do vídeo, do livro, anexado no primeiro comentário. Você clicar ali e adquirir esse livro. Tudo bem? Professor Rocha, se ele é meu pai, não importa o nome que uso, certo? Errado. Professor, errado. Muitos conhecem Deus como Senhor, Pai. Eu costumo falar eterno, né? Porque é o Deus eterno de Israel, né? Costumo usar o termo eterno, né? Mas poucos conhecem como El Shaddai, né? El Shaddai, eu já expliquei, né? Que vem da raiz Shad ali. Chamar esse nome, El Shaddai, você está atraindo e você reconhece que existe um pai que nos coloca no colo. Sim, ele amamenta, ele sustenta, ele nutre, ele é proteção. Ele é todo suficiente. Ele é todo suficiente. Tá? Deixa eu fazer uma advertência. Não basta você conhecer o nome de Deus. É importante que você conheça as propriedades que esse nome traz de benefício quando você clamar. Por isso que diz que quando clamares o meu nome, eu os ouvireis do céu.
Vou fazer um parênteses aqui. Quantas vezes você orou, ouviu músicas, leu em livros sobre aquela passagem de 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo que chama pelo meu nome, ficou claro para você agora? Precisa chamar o nome. Mas que nome é esse? Que nome é esse? É o nome da situação que você está passando. Então, ao chamar o Eterno pelo nome devido, diz que ele o virá do céu. Lima, qual o nome de Deus pode curar minha vida emocional? Vou repetir, você que chegou agora. Você não está assistindo um estudo de farmácia popular, tá bom? Você está assistindo um estudo, aprendendo um estudo profundo, que você vai se desdobrar mais ainda quando você adquirir esse livro, tá bom? De que a gente deve usar o nome próprio de Deus. Provavelmente você está na igreja 15, 20 anos e chama Deus de Pai e de Senhor. Beleza, mas não é isso que ele quer. Porque ele quer que chame pelo nome. E quando chamar pelo nome, você está propenso a ser atendido, tá bom? A gente já citou alguns desses nomes, né? Mas se for uma questão de enfermidade, na alma e no corpo, Adonai Rafá.